A paz do Senhor aos amados irmãos, mais uma vez nós estamos de volta, graças a Deus, nos permitiu em Cristo Jesus para comentar mais uma lição da revista Transformando Adversidades e Cenários em Milagres e Vitórias. Uma lição muito importante, a lição de número 5 do dia 2 de agosto, está sendo editada agora. Meu nome é Gustavo de Lima Matos, eu sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. E devido à situação, nós nos readequamos e estamos passando essa lição dessa forma digital. Por gentileza, se você achar por bem, queira compartilhar, se quiser comentar na página da igreja, fica à vontade, tá? Para comentar o assunto. E a revista de hoje é sobre um assunto bem conhecido. Vai passar uma parte da Bíblia bem conhecida de todos os amados irmãos e até mesmo das pessoas não cristãs, que conhecem a vida de Davi, sabem quem foi Davi. Existem filmes sobre Davi. Tem um filme de Davi que Richard Gere, acho que é de 85, se não me falha a memória, é um excelente filme, foi um dos melhores que eu assisti, que retrata a vida de Davi exatamente como foi. Fora isso, tem outros, mas que tem a eficácia que aquele lá teve é muito difícil até atribuir algum comentário a respeito disso. Mas vamos ao que interessa. A lição do dia 2 de agosto, do domingo, Enfrentando o Gigante e Conquistando Vitórias. É a lição de número 5, tá? Do mês de agosto de 2020, terceiro semestre da revista Betel. O texto áureo começa assim: Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Verdade aplicada da lição: a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Objetivo da lição: ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. Segundo objetivo: explicar que nossos inimigos não são maiores do que Deus. Terceiro objetivo: mostrar que precisamos de atitude diante do inimigo. Tá? São a verdade aplicada e os objetivos do ensino dessa lição. Os textos de referência para o devido estudo da lição que contém hoje está no profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32, 37, 45 e 51. Não é uma sequência, Ele separou alguns versículos apenas para a meditação da palavra de Deus e para dar uma base para o ensino que é instituído hoje. Tá? Introdução da lição. A análise desenvolvida focará na vitória de Davi sobre o gigante Golias. Caminharemos nesse sentido apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé, para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Então vamos lá. Na introdução, o autor da nossa lição, o pastor Abner Ferreira, um homem muito experiente, bem graduado dentro da teologia, dentro da vida cristã, de berço cristão. Então ele sabe, de quem ele está falando, sabe que é um homem contado pelas histórias, que até hoje Israel ainda o tem como um rei, do coração de Deus, uma pessoa que segundo Deus ele escolheu para ser rei, e isso é bíblico. O Deus espera de nós atitudes movidas por fé, ele logo fala na introdução da lição. Sempre aprendemos sobre a disposição de Davi em lutar sobre o gigante Golias. Por que eu menciono isso? Porque em várias pregações você vê os pregadores esbanjam a passagem de Davi quando ele luta com o gigante, principalmente a vitória de Davi sobre o gigante, explanam sobre o gigante, o que ele pode ser na nossa vida, o que Davi significa para a nossa vida. Mas lá, quando Davi estava enfrentando essa batalha, não tinha ninguém dizendo para ele: olha, vai Davi, olha, a vitória é sua, eu profetizo que você vai vencer. Não tinha alguém passando esse sentimento. Que nós vamos encontrar na lição de hoje que era exatamente o inverso. E essa lição, ela demonstra para nós que uma pessoa que está na direção de Deus
ele não precisa desse tipo de motivação. Não que não seja bom, eu acho que é. Poxa, numa hora, no momento de uma batalha, no momento de uma dificuldade, você encontrar alguém que te dê apoio moral, né, que te dê uma palavra de ânimo, isso é excelente, né, é muito bom. Quem já provou disso sabe que é. Eu posso dizer que é sim, né, até por experiência própria. Mas a infância de Davi, ela não foi como, às vezes nas pregações a gente costuma compreender que foi um homem vitorioso, cheio de si. Não, ele teve uma infância, alguns desafios. E também ele tinha uma rotina na sua infância, né? Ele era uma pessoa de trabalhos, era uma pessoa de labuta, era um jovem ocupado. Conforme relata a Bíblia, ela denota das ocupações dele. Você não vê a Bíblia falando, olha, Davi estava brincando, Davi foi na casa do vizinho e estava brincando com um colega de serviço e de repente viu um leão. Não, não. A Bíblia, ela detalha que ele tinha uma vida ocupada, ele trabalhava com o seu pai, né? Apesar que seus irmãos parece que não tinham o mesmo empenho que ele dentro da família, mas ele demonstra ser uma pessoa muito responsável com as atribuições que seu pai passava para ele. E ele enfrentou alguns desafios, e esses desafios, segundo a Bíblia, ele venceu, né? Enfrentar leão, urso. O foco dessa lição de hoje, ela é a respeito da vitória de Davi. Mas não exatamente, nós vamos explanar, não superficialmente. Às vezes as pregações são até profundas. Pastores que trazem grande conhecimento a respeito da situação que Davi passou, aquela ocasião, e até mesmo sobre Golias. Às vezes explanam até demais sobre a vida de Golias, né? Essa lição ela não trata superficialmente, mas hoje ela trata mais profundamente e ela faz uma conciliação com a situação que Davi passou com a nossa vida cotidiana. Então ela tem muito a nos passar hoje. Ninguém alcança uma vitória sem passar por uma batalha. Ninguém alcança uma grande vitória sem passar por uma grande batalha. Ninguém recebe uma excelente vitória sem passar por uma batalha atribulada. Para que tenha uma vitória, é necessário haver batalha. Se não tiver batalha, estamos prosseguindo uma vida de conformidade. A ocasião é essa, né? Golias era treinado desde jovem, porém ele não matou nem leão e nem urso. Mas a Bíblia é específica em dizer que desde a meninice ele é treinado. Naquela época, a cultura daquele tempo, ela não exigia isso. Golias é um caso à parte. Os soldados para a guerra eram separados no momento em que a guerra ia se chegando. Havia sim os batalhões específicos, mas nos dias de Davi o soldado era escolhido da seguinte forma: os mais fortes, o primogênito da casa, aqueles mais responsáveis, mais valentes, né, dentro de uma família, eram levados para a guerra, que poderiam empunhar uma espada, poderiam empunhar um escudo, eram levados para a guerra. Não havia um exército como nós temos hoje na nação brasileira, que o jovem ele se alista, vai para lá, ele é treinado, ele aprende a sobreviver, ele aprende a atacar, ele aprende a defender, ele compreende qual é o contexto dele. Naquela época eles estariam recolhendo as pessoas nos lares para ir para a guerra. Reinos formados como Roma e outros, eles sim tinham um batalhão específico para isso. Tá? Vamos compreender bem, mas nos dias de Davi, os soldados eram escolhidos depois de grande já. O camarada já estava formado, ele já tinha uma concepção. Ele às vezes não tinha experiência nenhuma, mas ele era recolhido e colocado no campo de batalha. Tinham soldados? Uma grande minoria, bem pouco, tá? Mas tinham. Trazendo para a vida atual. Às vezes você chega no mercado de trabalho e compete com pessoas experientes, né? Já tem uma vasta experiência, tem muita eficiência para corresponder. Só que a sua diferença entre essas pessoas é que, na maioria das vezes, elas nunca inovaram, elas nunca apresentaram alguém diferente. Não tiveram um conteúdo diferente. Davi ele foi lutar contra Golias. Golias conhecia a guerra. Davi conhecia ovelhas. O diferencial entre Davi e Golias é que Davi matou leão, Golias não matou nenhum leão, ele não matou nenhum urso, e Davi tinha Deus com ele. Então quando você chega diante de um desafio no mercado de trabalho, que seja, ou qualquer que seja a situação, que seja igualitária com a situação de Davi agora enfrentando Golias,
tende a saber que inovar e ter Deus consigo é o diferencial para o sucesso. Tá? A sua conformidade com o Senhor é o diferencial para que você vença as batalhas. Tá, ok? Vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição. As crises que surgem como gigantes. Primeira comparação do gigante com as crises que nós passamos no nosso cotidiano. Por inúmeras vezes, as crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. Passamos recentemente por uma pandemia que levou muitos ao desespero e à depressão. Amado, está escrito assim na lição. Tá? Passamos recentemente por uma pandemia que levou muitos ao desespero e à depressão. Mais adiante, no ponto 2, no final entre ponto 2 e ponto 1, eu vou estar explicando por que o comentarista mencionou isso. Porque mais adiante ele comenta novamente, para não se tornar redundante, eu deixo o comentário para adiante, tá ok? Continuando o texto. Não faltam exemplos de pessoas que, diante do medo, acabaram até mesmo se esquecendo de Deus. No entanto, diante do gigante, Davi optou por confiar em Deus. O que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter de seus servos. Ou seja, as situações que surgem, que são comparadas aos gigantes, são expressadas diante de você para poder te lapidar, para poder fazer com que você chegue um pouco mais. Quando ele diz desespero e depressão devido à pandemia, a pandemia ele coloca como um gigante, mas dentro dela, o que traz essas causas consigo, depressão, desespero, são outros gigantes que são concebidos diante dela. Tá? Então o maior prejuízo que está trazendo é o gigante da pandemia. Só que dentro deste conceito há outros gigantes que nós enfrentamos sozinhos. A pandemia geral, de uma maneira coletiva. Esses outros gigantes que você enfrenta, né, no decorrer dela, são gigantes que você mesmo tem que enfrentar, assim como Davi enfrentou Golias. Não era para outra pessoa aquele desafio, era para ele. Então outros gigantes menores, em menor escala, porém que fazem estragos gigantescos. Por exemplo, um pai de família que por causa da pandemia perdeu o emprego. A empresa cai numa rescisão, não vende, não exporta, cai a produção, cai na bolsa de valores em algumas empresas. O que acontece? Já ouviu aquele ditado que a corda quebra sempre do lado mais fraco? O fato é que não há necessidade de empresa fazer isso. Elas fazem em último caso, redução de quadro. Redução de quadro, isso pode acontecer com qualquer um. Esse é um dos gigantes que nasce dentro do gigante da pandemia. Então isso leva a uma preocupação, o pai de família pensar, poxa, como que eu vou fazer? No dia de amanhã eu não tenho para onde ir, fui dispensado, fui desligado da empresa. Esse é um dos gigantes que eles têm que enfrentar. O agricultor passa da mesma forma, o trabalhador convencional passa da mesma forma. Outros tipos de extensão de trabalhos passam a mesma situação. Compradores de sua produção, histórias de perdas de lavouras, outros, né, recebem um impacto mais forte do gigante, né, que deu origem aos demais gigantes, os gigantes menores, né, que é a morte, a perca do ente familiar, que é 1000 vezes, N vezes pior, mas todos surgem diante do mesmo gigante. E esses quadros levam a desespero, a depressão, levam à angústia. E é neste momento em que a nossa fé precisa se agarrar ao nosso Deus. É nesse momento em que dizer que ter fé e também comprovar o que é possuidor dessa fé. Não basta apenas dizer, olha, eu tenho fé. Muito bem, tem fé, mas e agora, diante do desafio? Como vai ser? Então é necessário agora, nesse momento, começar a demonstrar a fé que possuímos. Se realmente cremos, acreditamos, Davi ele teve isso com ele. Caso contrário, nós não estaremos vendo essa lição. Ele ficou gravado com o nome de honra na Bíblia Sagrada, não com o nome de desonra. E a gente sabe que a Bíblia ela trata esse tipo de assunto muito bem, ela é imparcial a respeito disso. Seguindo adiante. 1 da nossa lição.
Conheça o Deus que você serve. O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo triunfo da guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Ninguém ousava enfrentar tão exímio guerreiro, nem o experiente rei de Israel. Mas um menino pastor se dispõe a guerrear contra Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi leva consigo apenas um cajado, uma funda, um alforje e 5 pedras lisas. Ao se aproximar daquele filisteu, 1 Samuel capítulo 17, versículo 40, podemos constatar que o coração do menino pastor ardia em uma inabalável confiança no Deus de Israel. Veja bem, era guerreiro, porém não havia um Deus para acompanhar. No caso do Golias, era um guerreiro, um exímio guerreiro, segundo a revista, logicamente. É bem certo que Golias já carregava algumas mortes em si mesmo. É bem consciente saber disso, que o povo filisteu era um povo guerreiro, conquistador, e eles queriam conquistar mesmo. E Davi sabia que Deus daria vitória, não sabia de que forma. Entenda bem, hoje você pega a Bíblia, como eu mencionei no capítulo 17, e lê a história. Você vê como Davi veio, você vê a forma como ele agiu. Ele foi confiante na vitória, mas ele não sabia o que é que Deus ia fazer. Às vezes nós vemos nas pregações as 5 pedrinhas de Davi, a respeito dos cheixos que ele usou. Ele sabia que a vitória era garantida, porque ele tinha fé e acreditava que o gigante não estava desafiando ele, mas estava desafiando Deus de Israel, o Senhor. Lembre-se bem das palavras dele. Quem é esse incircunciso para desafiar o Senhor dos Exércitos? Ele não falou quem é esse incircunciso para me desafiar, ou para desafiar os homens de Israel, desafiar o rei de Israel. Até mesmo porque o rei estava muito bem escondidinho na dele, bem quietinho lá, que era um homem experiente de guerra. Aí, segundo a Bíblia, era um dos maiores da sua nação, da sua tribo. Tá? Mas ele estava bem quietinho, então Davi não elevou a batalha para esse ponto, mas ele levou a batalha para a pessoa certa, para as mãos do Deus certo, do Senhor dos Exércitos. Quem é esse incircunciso para enfrentar o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel? Então ele sabia, ele era certo da vitória, só não sabia que essa vitória ia ser tão rápida assim. Então ele não leva apenas uma pedra, mas ele leva 5, e uma delas foi o suficiente para eliminar o gigante. Amado, pelos olhos da lógica, uma pedra arremessada de uma funda jamais teria o poder de eliminar um guerreiro como aquele. Fato é, mesmo tendo confiança em Deus, devemos combater. A vitória é resultado da nossa confiança e da nossa atitude. O resultado, ele vem através da fé que temos em Deus e no propósito, no objetivo que temos diante da batalha que se opõe a nós, que se levanta diante de nós. Isso é fato. Foi o que ocorreu com Davi. Ele não tinha ideia do que é que Deus ia fazer, se Deus ia bater o gigante antes dele chegar a ele, se Deus ia dar força para ele de repente desmembrar o gigante. Só Deus, eu não duvido de nada que ocorresse naquele momento, porque o Espírito de Deus era sobre Davi. Então qualquer atitude que Deus tomasse através dele, ocorria e pronto, acabou, assunto encerrado. O fato é esse. Mas é a confiança, é a presença junto é que traz o resultado que nós esperamos. Tá? 1 e 2 da nossa lição. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Além das frágeis armas que carregava, ele tinha experiências passadas. Não se desprendeu da fé e manteve-se na dependência do Senhor. Ele empunhava as vitórias que obteve sobre o leão e o urso, não em sua força ou estratégias, mas em Deus. 1 Samuel 17, capítulo 30, do versículo 34 ao 35. Junto com tantos outros, Davi é mencionado como um exemplo de um homem que possui uma fé inabalável em Deus,
a qual movia no enfrentamento de tantos desafios. Hebreus capítulo 11, versículo 32, é onde você vai encontrar essa citação. Eu encerro aqui o texto do 1 e 2. Tá? Em Hebreus, ele é mencionado. O ato de Davi ficou eternizado nas páginas da Bíblia Sagrada como uma boa reputação, como um ato de fé, né? Ele ficou escalado entre os heróis da fé no livro de Hebreus. Experiências passadas, né? Que o texto da lição ela traz. Olha só. Além das frágeis armas que carregava, ele tinha experiências passadas. Se o autor ele está considerando a funda, o cajado, o alforje do pastor e as pedrinhas dentro do picuá dele, como armas, né? Só que ele cita as frágeis armas, ele está considerando como armas. Quando ele vai contra um guerrilheiro, um homem de guerra, um homem exímio, né? Como diz a lição, exímio quer dizer uma pessoa muito eficiente no que faz, ela é um especialista no que ela faz, então ele diz exímio, tá? Exímio que é referente a isso, a pessoa que sabia lutar, sabia desviar, ele teria condições de prever um golpe antecipadamente, né? Com um dardo que poderia até atravessar um escudo, dependendo da situação e o impacto em que acontecesse. Né, ele está considerando que Davi carregava como, né, armas, né, frágeis armas, mas está considerando como armas. Né? Para que era usada a funda e as pedras naquela época? Para matar pássaro, matar os bichinhos para poder comer, compreende? Assustar outros animais, né? Tipo um lobo que viesse atacar as ovelhas, ele assustava o lobo, jogava pedra com aquilo lá, matava um passarinho, outra coisa. Mas a considerar uma arma de guerra né? Mas ele diz, frágeis armas. Muito bem, refere-se, quando ele diz as experiências passadas, tudo que ele tinha eram as frágeis armas que carregava, ele tinha as experiências passadas. Que experiências são essas? Nada mais, nada menos que a história do urso e a do leão, tá? Que ele matou com suas próprias mãos. Então isso se refere a ele. Agora, dentro disso, nós enxergamos o que? Uma luta? Não, nós não enxergamos uma luta. O que nós enxergamos dentro desse texto que Deus pode nos revelar, nos mostrar, discernir, seria a expressão correta, o que a gente discerne disso, é que é um livramento de Deus. Dificilmente alguém sobreviveria lutando sozinho contra um urso, um leão. Gente, são animais extremamente vorazes, sanguinários. Eles não apenas matam, mas eles destrincham pessoas, desmembram a pessoa, rasga. São sanguíneos, eles adoram sangue. O urso ele sente o cheiro de sangue a mais de 1 quilômetro. Né? Há poucos dias eu vi uma reportagem de um menino que escapou de um urso. O urso farejou ele a mais de quilômetro. Sentiu o cheiro do suor dele. Então são animais extremamente perigosos, eles matam mesmo. Dependendo da fome deles, eles fazem o possível e arriscam até sua própria integridade para eliminar aquela caça, para pegar a caça. E as ocasiões se retratam com ele sozinho. Ele sozinho lutou contra esses animais, né? Não estou dizendo que foram os dois de uma vez, mas provavelmente um de cada vez, cada um em alguma situação. E eu digo que isso é um livramento que Deus deu para ele. Jamais eu vou considerar isso como uma batalha. Jamais. Deus deu um livramento, Deus deu uma força para ele. Descomunal, ele conseguiu eliminar tanto um quanto o outro. Tá? Isso ocorreu com Davi. Ou seja, praticamente um suicídio, considerando pela lógica, um ser comum, um garoto, não era nem um homem formado, um rapaz, né? Lutar contra animais desse nível, desse porte. Mas a lógica desse mundo não opera o poder de Deus. O impacto da pedra que atingiu o gigante Golias carregava consigo a fúria do Senhor. Isso é fato, é certo isso daí. Não tenho que a gente tentar discutir a respeito disso. Né? A fúria do Senhor foi junto com essa pedra. E assim é também quando o Senhor coloca os obstáculos que se levantam diante de ti por terra. A sua experiência, a sua sabedoria que os joga por terra, mas é o poder de Deus que te acompanha. 1 e 3 da lição, é o texto.
1 e 3. Deus não decepciona os que nele confiam. Saul, como exímio soldado, olha só, acostumado com as batalhas, tenta vestir Davi com sua armadura e seu capacete de bronze, a fim de lhe proteger. Porém, não obteve sucesso. 1 Samuel capítulo 17, versículo 39. A história de Davi nos apresenta o cenário de que gigantes se levantariam sobre a sua vida, mas o Senhor estava com ele. Em diversas batalhas e nos muitos enfrentamentos, o Senhor viu que Davi depositava sua confiança em Deus. Deus se agrada dos que se aproximam dele com fé e recompensa os que o buscam. Vamos entender o seguinte. Porém não obteve sucesso. Trata do quê? Da recusa de Davi em usar a armadura do rei. E por que isso? Porque o rei não depositou confiança nele. Ele já tinha falado que tinha matado o urso, tinha matado o leão, sozinho. A presença de Deus era com ele, mas essas palavras ao rei não foram convincentes o suficiente. Então, o rei ele enxerga o quê? Um rapaz com pouca estatura, com nenhuma experiência de guerra, indo para um suicídio, praticamente. Então, o que ele pensa? Eu vou pôr minha armadura nele para tentar fazer com que o estrago seja o mínimo possível. E se isso acontecer, o que ele pretendia? Isso é uma concepção minha, tá? Você não é obrigado a atribuir isso à tua gama de conhecimento, a catalogar isso na sua mente. Isso é uma concepção minha. Provavelmente, se Davi morresse, fosse derrotado pelo adversário dentro da armadura dele, com o menos estrago possível, o que ele ia fazer? Ele ia usar isso para encorajar os soldados de Israel a irem à batalha. Tipo, olha, um menino, né, teve a capacidade de ir lá enfrentar o gigante, e nós aqui com medo, o que vamos fazer? Vamos permanecer da mesma forma? Vamos ser tidos como os covardes que deixaram uma criança, né, falecer nas mãos de um guerreiro? Provavelmente ele ia fazer algum tipo de atitude desse nível. A armadura dele para o menino era porque ele não confiava que Davi jamais na cabeça dele ia derrotar aquele gigante. A recusa de Davi é o fato de que ele não confiou nas armaduras do escudo do rei. Provavelmente ia atrapalhar mais Davi do que ajudar, ia deixar Davi pesado, né? Provavelmente ele teria dificuldade em caminhar, em desviar de algum ataque do adversário, porque ele não sabia o que ia ocorrer até então. Provavelmente ele ia atrapalhar ele mais do que ia ajudar. Não adianta a gente dizer confia em Deus e não buscar o seu socorro. Tá? No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim a palavra de Deus: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Então, é necessário confiança. Não precisa agregar, né, outros itens, né, à fé em Deus. Ela é única e específica. Se você não tem capacidade, provavelmente ela vai te capacitar para alcançar a vitória que você almeja. Ponto 2 da nossa lição. A gente está saindo do ponto 1. O primeiro objetivo da lição era compreender, ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. A gente vai entrar no ponto 2 agora da lição. Explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus, tá? Então vamos entrar no ponto 2. Vencendo a abertura, o texto de abertura, vencendo o medo paralisante. Há fases em nossa vida que parece que o mundo desabou sobre nossas cabeças. Com a chegada dessa pandemia, surgiram muitos outros problemas como depressão, crise de ansiedade, dores de cabeça. Crises, depressão, ansiedade Depressão, crise de ansiedade, dores de cabeça, problemas emocionais, crises financeiras, entre outros. Nunca a indústria farmacêutica ganhou tanto dinheiro como neste período. Tomemos como referencial os soldados de Israel diante de Golias. A crise havia chegado e o que eles fizeram? É uma pergunta, assim como muitos estão fazendo hoje. Eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Tudo isso agregado ao que? A maioria provocado por uma ocorrência que atingiu a todos. A primeira causa era o medo da morte dolorosa e angustiante na guerra, lá na batalha.
porque havia essa ocorrência. Quem estava numa guerra sabia disso, era consciente disso. E o autor aqui ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação com a pandemia dos dias de hoje. Então, ele diz o seguinte, que nunca a indústria farmacêutica ganhou tanto dinheiro como neste período, devido ao desenvolvimento, todo mundo esperando, né, uma vacina, todo mundo esperando um remédio que possa dar fim a esse problema tão causticante que está acabando com todos, de uma forma em geral. O que o povo de Israel esperava era o quê? Que Deus levantasse alguém, mas jamais eles esperavam que esse seria um menino. Não, eles esperavam que Deus levantasse alguém dentro do exército deles que já estava lá na guerra e aguardando. E até só Deus sabe até quando eles esperar isso acontecer. O segundo sintoma que afetou mais um dos outros gigantes que se levantou é a crise financeira e outras mencionadas na lição. Como conter essa paranoia secular que existe hoje a respeito disso? Não tem outro recurso a não ser confiar em Deus e que as coisas, que Deus ele vai dar uma forma, vai dar um fim a tudo isso. Não tem exatamente o que fazer. Da nossa parte, o que a gente pode fazer? Obedecer às normas que são colocadas, fazer a nossa parte higienicamente, contribuir para que a sociedade não seja mais contagiada. Isso, não tem mais. E orar, que é o nosso papel de cristão. Orar incessantemente pelos amados irmãos, pela sociedade, para que Deus ele entre com uma providência. O caso de Davi levar as pedras, para a batalha nos mostra que a gente às vezes tem algumas armas conosco e que as quais nós podemos fazer uso. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 9, ele diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então são 5 nomes que são atrelados às pedras que Davi carregou. E se espiritualmente isso condiz com a situação, provavelmente a pedra que atingiu o gigante era Deus forte. Seria, no caso, o que arremessou ele ao chão, garantindo a vitória a Davi. Nós precisamos de quem hoje? Nós precisamos de um maravilhoso conselheiro, nós precisamos do Deus forte, nós precisamos do Pai da eternidade, nós precisamos do Príncipe da paz. Para nos retirar, dessa situação, só mesmo Deus do modo completo. Não há uma das 5 menções que venha atender todo o propósito. Nós precisamos de Deus em todas as condições neste momento. Ponto 2 e 1 da nossa lição. O medo destrói sonhos. Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. Sua confiança em Deus era tanta que ele procurou o que o rei daria àquele que derrotasse o gigante. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. O prêmio, além de grandes riquezas, teria como bônus a mão da princesa, sua filha. Ficaria a princesa e sua família. Ficaria isenta dos impostos reais. 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Como dito anteriormente, o desespero nos tira as motivações e a esperança. Movido por uma fé inabalável, Davi não se furtou de lutar contra o gigante, pois vivia a fé não por vista. Ele tinha convicção de que há um Deus que cuida de nós. Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. É o texto que a lição traz, 2 em 1. O fato é que o Espírito do Senhor estava com Davi. Ele tinha as motivações e a esperança dele, mas Davi não enfrentou o gigante por causa da recompensa. A lição trata da seguinte forma: sua confiança em Deus era tanto que ele procurou o que o rei daria a quem derrotasse. Tá? Mas Davi ele não enfrentou esperando receber alguma riqueza ou até mesmo a mão da princesa. Não era isso. Mas sim a certeza, ele sabia que ele ia vencer.
A maneira como ele sabia disso, a fé dele atribuía isso a ele. Ele viu que o gigante ofendeu um Deus poderoso a quem ele conhecia, ele sabia que Deus não ia deixar isso por menos, que ele ia tratar da forma como deveria ser tratado. Havia sim uma recompensa, como o autor ele diz na lição, no texto. Só que antes do 17:26, Davi já conhecia essa recompensa, porque se você lê em 1 Samuel 17:25, vê que os soldados tratam esse assunto com Davi, e tanto é que ele não compreende muito bem o que é que os soldados estavam falando e pede para repetir. Ele pede para repetir de novo o que é que o rei estava oferecendo, e depois ele desce lá para conferir essa situação. Mas não dá-se ao fato de que ele tenha enfrentado o gigante atrás de recompensa alguma. O fato é que Davi ele ficou muito furioso com o que o gigante estava fazendo e as palavras que ele estava dizendo a respeito do seu Deus, o Deus a quem ele servia. Esse é o fato. É isso que levou Davi a se enfurecer contra o gigante e entrar nessa batalha contra ele. Então, essa questão de ele estar atrás de alguma recompensa, isso aí é descartado. Isso aí foi resultado da atitude dele. Quando você alcança uma grande vitória, se você trabalha de maneira justa, de forma correta, sem usar os outros como escada, o que você tem depois disso é a recompensa, é o resultado do seu trabalho. Se a tua fé te levou a isso, isso é resultado da sua confiança no Deus em que você serve. Então não tem que ter medo. Medo destrói sonhos. Medo é o maior destruidor de sonho através da dúvida. Será que dá? Será que não dá? Davi não pensou duas vezes. Ele não teve dúvida. Gigante cai por terra é hoje, nem amanhã, nem depois. Hoje é o fim dele, acabou e pronto. É assim que nós devemos tratar as situações. 2:2 da lição. O diabo tentará intimidar diante das crises. Texto. Temos assistido a acalorados debates a respeito sobre o que fazer na hora da crise. E você, o que faz diante da crise? Pensou em morrer? Achou que seria contaminado por algum vírus? Preparou-se financeiramente para esta hora? Várias são as interrogações a serem feitas, não acha? Provavelmente alguém deve ter lhe dito, não perca a fé. Contudo, outros serão usados pelo diabo para fazer você desistir, conforme comentado por Broadman, é um escritor, sobre a reação de Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, um dos irmãos mais velhos de Davi, mais velho que ele. Ele considerou Davi presunçoso ao tentar subir acima do lugar que lhe cabia na vida. Davi alegou inocência, perguntando por sua parte, que mal havia em falar. 1 Samuel 17, versículo 28 a 29. Temos que ter certeza de que há um ser indignado por você ter escolhido a santificação. O inferno estava revoltado por Davi estar pronto para defender a sua nação. Não era qualquer nação. Era a nação de Israel, uma terra amada protegida por Deus. Davi ignora a afronta de seu irmão e faz o que era preciso fazer. Encerra o ponto 2:2 da lição. Então a gente tem um texto aqui longo, um tanto longo, tratando de alguns assuntos. Lembro que no início da lição, lá no ponto 1, o autor fala passamos, ele está falando no passado, passamos recentemente por uma pandemia. E agora no 2:2 ele faz algumas perguntas a respeito dessa crise. O que é que você fez? O que você faz? Como você se preparou? Se você achou que ia ser contaminado? Então por isso eu quis explicar para você, não lá no ponto 1, mas agora no 2:2, que quando ele escreveu essa lição, o intuito dele é que ele acreditava que dia 2 de agosto a epidemia já teria recuado. Essa epidemia que estamos enfrentando hoje já havia recuado segundo as estatísticas. E infelizmente não foi o que aconteceu, né? Se eu estou gravando esse vídeo, se você está me ouvindo através do Facebook, ou através de algum instrumento, da mídia, um instrumento da internet, é porque nós ainda estamos passando por essa dificuldade. Ela não ocorreu como os responsáveis os veículos de imprensa que tratam de nos trazer as notícias, não ocorreu como eles queriam, que 2 de agosto ela já teria recuado, as coisas já estariam retornando ao seu normal, ao seu comum. Isso não aconteceu, por isso ele escreve a lição
né, nos dando a ideia de passado como que já tivesse passado, já tivesse acontecido e tivesse tudo voltado ao seu normal. Infelizmente não foi isso que aconteceu. A luta continua, pois na época as projeções elas apontavam para isso, mas nós ainda estamos lutando para vencer, né, esse baita gigante que está aí. E todo mundo, cada um tem um outro gigantezinho para estar enfrentando. Tá? Ignora a afronta de seu irmão e faz o que era preciso fazer. Veja bem a estratégia de nosso adversário, um exército inteiro, com medo de um único cidadão, que desafiava tanto a eles e quanto ao Deus que... Irmão, para você entender como funciona a fé em Israel, é primeiro Deus, depois o pai de família ou o rei, no caso deles eles tinham um rei, depois o pai de família, depois o filho, depois a esposa, depois o trabalho. Eles compreendiam dessa forma. Então quem afrontava o Deus deles estava afrontando a maior autoridade, aquilo que eles atribuíam ao seu próprio coração. E eles não tinham coragem para reagir. Eles estavam estagnados. E quando surge Davi, que rompeu essa barreira do medo, na verdade Davi, eu acho que ele não soube nem o que era medo naquela ocasião, que a Bíblia trata com que ele chegou de pronto já se colocou à disposição para enfrentar o gigante, né, sem temer por um só momento. Então eu não consigo enxergar medo ali, né? Ele ignora simplesmente, ele ignora a afronta do irmão dele, que teve ele como presunçoso, mas ele não teve presunção nenhuma. Ele simplesmente estava dizendo que estava dentro dele o que ele queria fazer. Ele expressou isso, o comportamento dele de alcançar a vitória. O inimigo tentou desviar a atenção dele, mas observe que nem mesmo os de casa deram valor ao que Davi queria fazer, né? Deus já tinha programado a vida de Davi, né? Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, Deus diz que ele já tinha um rei, que ele já tinha escolhido para si um rei, e esse era Davi. Então o adversário tentou desviar a atenção, mas Davi ele não se preocupou com isso, ele não se agarrou a isso. Quando você vê uma discussão, alguém querendo te provocar, não olha para isso. Isso é uma tentativa do inimigo de tentar desviar você do seu foco. Siga adiante, conforme o propósito que Deus tem para você. Tá? Não se intimide diante da crise. O adversário ele vai tentar fazer de tudo para tentar isso conosco. 2 e 3 da lição. Texto da lição. Nas batalhas não perca o foco. Em momentos de crise e agitação precisamos ser cautelosos com conversas, informações e sugestões. Salmo 1. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos acostumarmos ou distrairmos com debates e discussões que não acrescentarão em momentos difíceis. 1 Samuel capítulo 17, versículo 20 e 29. Que possamos entender que muitas vezes o nosso sofrimento e enfraquecimento é por causa das pessoas invejosas que estão ao nosso lado, nos desencorajando a desistirmos de nossos sonhos. Uma coisa é certa, e isso você vai aprender praticamente o tempo todo da sua fé, se você tem um pastor que ele te mostra o caminho. Nós precisamos ser cautelosos com as nossas conversas, informações, sugestões. Às vezes a gente precisa compreender a palavra específica usada no vocabulário mais comum para essa compreensão que eu quero expressar é você ter o desconfiômetro funcionando. Que às vezes nem toda pessoa, nem as suas sugestões, nem toda pessoa quer ouvir, está disposta a ouvir. Né? Nem todo mundo tem disposição para estar ouvindo o seu sucesso. Isso atrai má vontade. Nem todo mundo é aquela pessoa que deseja que você esteja diante. Entre aquelas pessoas que simpatizam com você, existem os ansiopatas. Quem são os ansiopatas? São pessoas que enquanto você está abaixo delas, tudo bem, tudo beleza, pode até te ajudar. Mas no momento em que você começa a ficar em um nível igual ou demonstrar avanço adiante, você já não é mais um amigo. Você já se torna um concorrente. Isso não deveria acontecer, mas isso acontece. Então seja cauteloso. Nem todo mundo está aberto a sugestões, por mais que pareçam boas. Mas você tem que medir bem as suas palavras. Uma pessoa invejosa ela não vem escrito na testa, eu sou invejoso.
Aqueles que são companheiros verdadeiros, eles estão do seu lado, não é difícil reconhecê-los. É na tristeza, é na dificuldade, em qualquer ocasião, é na felicidade, né, que a gente não pode esquecer dessas pessoas, tá? A gente sempre lembra de um lado da moeda, se esquece do outro. Às vezes você tem um amigo verdadeiro com quem você pode conversar, com quem você pode expressar, mas na hora de festejar a vitória, a conquista, você não se lembra dessa pessoa que esteve ali contigo. Isso é uma falha, precisa ser corrigida. Tá? Então, as pessoas que ficam invejosas, para cada pessoa que às vezes fica te desencorajando, isso não é um padrão, mas sempre tem alguém que vai te jogar adiante, vai mostrar para você o caminho. As pessoas que devem ser consultadas às vezes, né, nos momentos de decisão, são quem? São os pastores. E é uma realidade que vivemos, são os que menos são consultados. Quando é que os pastores são procurados? Quando a bomba explode. Quando o que a gente não está esperando acontece. Quando as coisas dão errado, quando o negócio deu errado, quando o prejuízo chegou. Aí o pastor é informado. E mesmo assim, às vezes, nem assim ele é informado. E deveria ser uma pessoa que deveria estar acompanhando o nosso dia a dia. Assim como os pastores de Israel acompanhavam as ovelhas em todas as ocasiões, elas conheciam a voz de seu pastor. O nosso papel era procurar o nosso pastor, consultar ele, pedir a ele uma instrução espiritual, se é isso, se a vontade de Deus é essa, se é isso que ele exige de nós. Na realidade, isso acontece muito pouco, infelizmente. Ponto 3 da nossa lição. Vencendo gigantes. Quando eu li esse título, eu lembrei daquele filme de Batalha de Gigantes, né? Que o rapaz tem um treinador e é um excelente treinador e leva a equipe dele a alcançar grandes vitórias. É cada um de nós somos responsáveis pelas nossas famílias. E é o nosso papel levar elas a alcançar grandes vitórias. Vamos ao texto. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhares sobre as circunstâncias. Para o gigante, as doenças, as pandemias, a saúde, o desemprego, a solidão, o abandono e etc. É nessa hora que nos sentimos sem força para lutarmos. Contudo, se na hora da crise tivermos pessoas corajosas ao nosso lado, estes nos motivarão a não desistirmos. O exército de Israel estava acovardado diante do gigante. No entanto, ao ver a cabeça do gigante na mão do jovem Davi, acreditou que a vitória seria possível. 1 Samuel capítulo 17, versículos 50 ao 52, trata a passagem da vitória de Davi sobre o gigante Golias e o momento em que ele está com a cabeça do gigante em mãos. Forcarmos nas circunstâncias sem força para lutarmos. O que comentarista ele quer trazer aqui? Ele trata de um texto com uma realidade que vivemos. As pessoas se convencem de sua limitação, de uma limitação que às vezes não existe, né, e abrem espaço para a derrota. E isso acontece com muita gente. Temos pessoas corajosas do nosso lado que nos motivarão a não desistirmos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: comunicar com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Qual era a intenção de Paulo passar? Eu acabei de dizer minutos atrás que a gente deve ser bem cauteloso com as nossas conversas. Exatamente. A Bíblia traz fale com os santos. Santo. Então, Paulo nos ensina a contar com as pessoas da parte de Deus, aquela pessoa que ora, que vai orar por você, que vai te desejar o bem, que vai festejar diante da sua vitória, que não vai se entristecer com o seu sucesso, que vai se entristecer com a sua derrota, mas não vai deixar de orar por você, não vai parar de te acompanhar em oração. Esse é o santo. Tá? É a pessoa em que você pode confiar, falar com ela, é a pessoa de Deus. Ao ver a vitória de Davi, foi como injetar a força no desânimo, que ali se apresentava, né, o exército apenas de corpo presente, mas de mente ausente. Eles estavam lá, mas sua cabeça estava focada em outra coisa. Quando Davi ele derrota o gigante, o exército cai em si novamente e os filisteus fogem nessa ocasião, né, temendo, né, uma derrota, uma devastação do seu exército. Então a única forma que eles encontraram de impedir a morte foi fugir. E eu creio que foi a coisa mais certa que eles fizeram naquela ocasião ali. 3:1 da nossa lição, o texto. Davi tinha consciência da realidade.
Quando nos referimos a gigantes, estamos usando uma simbologia para ilustrar as adversidades que atravessamos em nossas vidas. Como Davi, precisamos ter consciência da realidade da situação. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. Fé não é sinônimo de ignorância. São duas situações. Consciência, mas com fé e coragem, pois Deus é pelos seus. Romanos capítulo 8, versículo 31. Aliás, Golias é um desenho de Satanás que nos afronta todos os dias. Assim como Davi, precisamos ter coragem e fé para encararmos os gigantes que surgem para afrontar o exército do Deus vivo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Aprendemos com Davi que a fé não dá ouvidos à covardia, mas ouve a voz de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 8. Davi, fé não é sinônimo de ignorância. Davi, ele venceu por viver em outra dimensão. Ele andava no espiritual, ele andava no sobrenatural, no invisível. Deus não mandou ele lutar contra Golias. Você não encontra essa passagem. Quando a unção está na vida da pessoa, ela toma atitude, sem ninguém dizer o que ela tem que fazer. Ela pega e faz, executa. Ele não se interessou em saber muito sobre o gigante, mas saber que ele ofendia a Deus e o Deus que acompanhava Davi. Isso foi o suficiente, eu já até falei a respeito disso, foi o suficiente para que ele tomasse uma atitude. O Senhor lhe concedia vitória, concedeu muitas vitórias a Davi, não somente como essa diante de Golias. A gente sabe que ele teve outras batalhas, ele também teve derrotas, ele ganhou experiência de vida com isso, mas nessa daqui Deus era com ele, tanto quanto o leão e quanto o urso. Então com você ele também será da mesma forma, você tendo consciência que Deus ele é presente em nossa vida. 3 e 2 da nossa lição. Davi venceu, pois teve atitude. Texto. Davi é um exemplo notável de como devemos agir diante dos gigantes que aparecem em nossa vida. Davi não ficou olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho do seu Deus. 1 Samuel 17, 48. Davi nos fez ver que quando estamos com nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos faz temer. Todas as crises, pandemias, guerras serão superadas diante das piores situações. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Sob este prisma, somos levados a termos a certeza de que Deus é poderoso sobre qualquer gigante. Diante de qualquer gigante, tenha certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. Então, não é só ter atitude, é confiar. Davi venceu, pois tinha atitude, mas confiava no Deus a quem ele servia. Não basta ter atitude. Atitude sugere reação. Observe que Davi estava alicerçado em Deus. De que adianta ter atitude, ser motivado, mas ter uma vida rasa, sem comunhão com o rei? Quando a lição trata ali de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 18, o que diz esse trecho? Fala o seguinte: fala sobre os 40 anos do deserto onde o povo tentou o Senhor. Então, quer dizer, o povo não tinha confiança suficiente de que Deus sustentaria eles por aquele período. Então é necessário confiar. Portanto, não basta apenas nos preencher de um perfil configurado, motivação, capacidade cognitiva, autodidata, se qualificar com instrução, mas sim estar em Deus por Cristo Jesus. É isso que nos faz alcançar a vitória. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, diz a palavra de Deus: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Ter fé e confiar. O que Deus deixou é para nós. É para você, é para mim, é para os demais. E cada um de nós tem um objetivo específico diante de Deus. 3 e 3 da lição. Davi venceu porque confiou em Deus. Texto. O exército de Israel estava temeroso diante da grande crise que havia se instaurado. Não é difícil perceber que os filisteus haviam selecionado Golias para lutar por eles, pois era um homem extremamente violento, competente no duelo, além da grande estatura. Entretanto, aquela batalha não era de Davi, mas sim do Senhor.
Foi isso que Davi disse quando estava indo na batalha diante de Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46. Lawrence E. Porter, que é um escritor, ele está citando aqui no texto. Após se recusar a usar a armadura com que não estava habituado, ele escolheu 5 pedras lisas e tinha sua artilheira na sua mão. O rapaz, seguro de si, lançou-se ao desafio com sua leveza e rapidez de movimento contra o escárnio e o orgulho do filisteu, com a sua seguinte convicção: pois a batalha é do Senhor, ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 39 e 47. Esse texto fecha o que eu disse desde o início, né? O gigante não estava lutando contra Davi, ele estava lutando contra o Deus a quem ele ofendeu. Quando alguém ofende Deus a quem você serve, quando alguém ofende você, ele está tocando no Deus a quem você serve. Saiba disso, tenha fé nisso. E confia no Senhor que a vitória é tua. Conclusão da nossa lição. Dos menos pretensiosos ao mais arrojados, estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar o gigante da sua vida foi a confiança exclusiva no Deus de Israel. Possamos aprender com Davi, em meio às lutas, que teve atitude e Deus lhe concedeu a vitória, e que na próxima escola você possa estar, né, acessando novamente e junto comigo aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, que é muito edificante para a nossa vida. Deus abençoe a todos os amados, Deus abençoe a diretoria da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira. Deus abençoe a minha família e que Deus nos dê graça para sempre nos aprofundarmos mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor e na prática da palavra de Deus. Amém, amados irmãos. Deus abençoe a todos.